Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoavam. Amém. Irmãos, para nós compreendermos bem esse texto que nós lemos, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui na vida do nosso Senhor Jesus. Essa parte do Evangelho de Marcos, a partir aqui do capítulo 9 e 10, narra a última trajetória de Jesus em direção a Jerusalém. Ele já havia predito para os seus discípulos aqui por 2 vezes que ele deveria ir a Jerusalém para ser condenado, para ser julgado, para padecer sobre Pôncio Pilatos e sobre todo o povo, e levar sobre si uma morte terrível, mas que tinha um plano de Deus, o Pai, pagar pelos nossos pecados. E então ele estava indo para lá, para ser insultado, ultrajado, esbofeteado, cuspido, envergonhado diante dos homens. É verdade, é isso que a Bíblia prometia acerca do Messias, e é exatamente isso que aconteceu. Ele rumou então com seus olhos fixos na cruz, em direção a Jerusalém. Nada o podia deter, porque a vontade dele era cumprir a missão que foi dada pelo Pai desde a eternidade. Os seus discípulos, confusos, como entender alguém que quer ser como um mártir, que quer voluntariamente dar a sua vida por pecadores? Mas essa verdade precisa ser compreendida espiritualmente, porque as coisas espirituais devem ser discernidas assim, espiritualmente. Jesus havia predito e assim estava acontecendo. O interessante, irmãos, é que quando ele já estava rumo a Jerusalém, muitas coisas aconteceram no caminho. Tanto é que o evangelista Marcos, que tem em seu evangelho 16 capítulos, concentra os 6 últimos capítulos apenas nessa última semana do nosso Senhor Jesus e nos acontecimentos dessa última semana. Agora pense você, se você sabe que tem data de validade a sua vida, que você vai morrer, o que você faria? Quais são os valores, as coisas, aquilo que você deseja, almeja, que você dedicaria os seus últimos tempos na terra? E quais são as coisas que você rechaçaria, que você não queria que te incomodasse durante esse período? Os discípulos entenderam que crianças, nesse momento, não eram as melhores coisas para interromper e atrapalhar o ministério do Mestre. Crianças são inocentes demais, pequenas demais, ou até talvez no pensamento de alguns, inúteis demais, não produzem nada, não trabalham, e talvez não tenham experiência, sabedoria para lidar com as questões. Os discípulos, mais uma vez incrédulos, não entendem que Jesus não negocia os seus valores, e que ele tinha muito bem determinado no seu coração aquilo que ele iria fazer, mas até chegar lá, ele continuaria sendo a mesma pessoa, o mesmo mestre, o bom mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. As tensões que envolvem essa caminhada começam a se aflorar, tanto em Jesus como em seus discípulos. A cruz proposta, o sofrimento, a agonia, cada vez mais tomavam conta da situação. Você sabe que quando você está preocupado com algo que vai acontecer, você começa a sentir na sua própria pele as tensões daquilo que virá. O nosso Senhor Jesus já está antecipadamente sofrendo essas coisas. Isso impacta os discípulos, mas, embora o Mestre
esteja sofrendo essas coisas não o impactam e não fazem ele mudar a sua forma de enxergar as pessoas e as coisas. Ele continuava sendo bondoso, ele continuava com a sua ternura, ele continuava aconchegando aqueles que eram desfavorecidos na sociedade, e entre essas pessoas, as crianças. Marcos capítulo 10 vai falar para nós especialmente de 3 coisas. O primeiro relato, que está aí do versículo 2 até o versículo 12, é o relato acerca do casamento e do divórcio. Casamento e divórcio. Nós já estudamos isso aqui alguns domingos atrás. O segundo relato é esse de hoje, do 13 ao 16, fala acerca das crianças, os pequeninos. E depois, do 17 em diante, vai falar sobre propriedade, sobre dinheiro, sobre riquezas. Não é essa a ordem da vida, meus irmãos? Primeiro o casamento, depois as crianças e as propriedades, as lutas financeiras, as questões de propriedade do nosso dia a dia. Não são essas 3 coisas importantes para que nós, a Igreja do Senhor, nos debrucemos nelas e aprendamos com o Senhor Jesus acerca da vida, a sabedoria divina, para que nós consigamos viver de modo que glorifique a Deus? Será que eu e você não precisamos aprender sobre casamento, sobre crianças e sobre dinheiro? E obviamente que sim, são coisas que envolvem a nossa vida diária. Seja você pai, mãe ou não, tenha você propriedades ou não, sempre vamos ter relação com pessoas, com dinheiro, com crianças, e tudo isso envolve o nosso coração. E Jesus está nos mostrando como é o discipulado, a vida caminhando, seguindo o nosso bom mestre, o Senhor Jesus. E o texto nos fala, meus irmãos, que as pessoas traziam para ele as crianças, traziam até Jesus elas. E essas crianças narradas aqui podem ser tanto bebês pequeninos mesmo, ou também crianças até a fase da pré-adolescência. É interessante que nós temos um relato paralelo no Evangelho de Lucas. E o evangelista Lucas utiliza uma palavra que dá a ideia de um bebê que precisa mamar no seio da sua mãe. Nessa época, em Israel, a amamentação normalmente era até os 3 anos de idade. E então fala a respeito de bebê. O mesmo texto, o evangelista usa a palavra bebê, mas Marcos usa uma palavra que diz respeito da infância, desde a vida intrauterina até a pré-adolescência. Ou seja, os 2 evangelistas juntos estão falando que naquele momento traziam para Jesus tanto bebezinhos de colo que amamentam, quanto as crianças maiores. E nós aqui, pela graça de Deus, temos esses dois tipos de pequeninos. Temos bebês de colo, como a Elise e essa bebê linda que aqui está, como os maiorzinhos que estão lá na sala, e até a chegada da pré-adolescência. Esses são, o que Jesus está dizendo aqui, os pequeninos, e deles é o reino de Deus. A eles pertence o reino de Deus. Agora pense, meus irmãos, a agonia da cruz, o sofrimento. Jesus sabia que lá ele padeceria o abandono do Pai. Ele sabia exatamente que ele ia adentrar aquele jardim das oliveiras e fazer aquela oração fatídica: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E ele suou sangue, uma profunda agonia. Mas Deus não interrompeu o processo que levaria o bom mestre até a crucificação. A vontade de Deus é que ele padecesse mesmo os nossos pecados. Jesus sabia aquilo que iria acontecer, mas no meio dessa tensão, crianças parando Jesus. Pense você tem algo importante para fazer. Você está atrasado da prova do Enem.
precisa correr. Você está atrasado por uma entrevista de emprego. Você está atrasado no seu emprego, precisa bater o cartão lá e está corrido, você está correndo. Você tem coisas importantes que envolvem o seu futuro próximo. Parar para dar atenção para as crianças, esse é o pensamento dos discípulos. Não incomodem Jesus. Jesus está fazendo uma missão grandiosa demais para que ele pare e dê atenção para as crianças. Infelizmente, irmãos, muitos ainda pensam assim, como os discípulos, por conta da incredulidade. E eu compartilho aqui uma experiência de ontem mesmo. Fomos evangelizar o bairro. Formamos 2 grupos. No meu grupo tinha uma criança. Qual é a reação de pessoas na rua ao ver um pequenino com um panfleto falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo? E eu respondo, as mais variadas. De algumas arranca um sorriso do rosto, a ternura, a atenção, o afeto, e até mesmo alguns se inclinam para olhar nos olhos do pequenino. Mesmo estando atrasados, correndo, quando vem uma criança de forma tão ingênua e bela, trazendo um panfleto na sua mão, para o que está fazendo, porque é cativado pela beleza da infantilidade daquela criança. Mas pasmem, irmãos, muitos viram o rosto. Muitos acham que as tarefas cotidianas são importantes demais. E qual grupo será que nós nos inserimos, irmãos? O que a vida adulta fez de nós? Eu quero ver sobre essas coisas com vocês. Agora note você, esse texto mostra uma coisa para nós. Jesus ao mesmo tempo era rejeitado. Nós cantamos isso aqui e é uma verdade bíblica. Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado especialmente pela nata religiosa da época, os escribas, saduceus e fariseus. Aqueles que eram o povo de Israel, ele veio para eles, mas eles não o conheceram e o rejeitaram. Mas ao mesmo tempo ele era aclamado e querido pelo povo. Jesus é uma figura enigmática que ao mesmo tempo atrai, mas também divide opiniões de pessoas. Até hoje não é assim? Fale do nosso bom Senhor Jesus e verás a divisão das opiniões e das respostas. É exatamente assim. Mas mostra que ele era querido a ponto de pessoas confiarem o seu bem mais precioso, que é o seu filho, uma criança que está no seu colo, ou uma criança maior que é levada pela mão, para que ele as tocasse, para que ele as abençoasse, para que ele falasse com elas. Ou seja, Jesus dividia opiniões, rejeitado pelos religiosos, querido pelo povo, amado pelo povo. E nesse povo tinham alguns grupos, os curiosos, até hoje assim. Eu vou na igreja lá para ver o que vão falar. Curiosidade. E também os discípulos mais chegados, 12. Dentro desses 12, um que é o traidor, Judas Iscariotes. Dentre os 12 também os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. E depois desse grupo dos 12, um grupo de 70 seguidores, que tinham homens e mulheres que seguiam a ele. E depois uma multidão que o seguia. Alguns só pedindo para ele fazer algum milagre. Ah, eu vi que o Senhor multiplicou pão. Ah, eu vi que o Senhor curou os enfermos. Então cura isso daqui. Somente pensando em coisas naturais, terrenas. Outros almejando a glória do Redentor. O que esse homem tem vai além desta vida. E é assim. Mas veja, irmãos, vamos olhar esse texto, algumas questões importantes. Primeira coisa no versículo 13, acompanhe comigo na sua Bíblia. O texto nos diz sobre um grupo que é aquele que traz as crianças a Cristo. Grave isso, aqueles que trazem as crianças a Cristo, versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem. Veja o que diz aqui. Não é que Jesus foi até as crianças, não é que as crianças sozinhas foram até Jesus,
mas está falando que os responsáveis, sejam os pais, um tio, algum responsável que está cuidando daquela criança naquele momento, traziam as crianças até o nosso Senhor Jesus. E aqui a primeira lição para nós, meus queridos irmãos: a coisa mais importante que nós podemos fazer para as crianças é trazê-las até Jesus, é levá-las aos pés de Jesus, é tomá-las pelos braços e colocarmos no colo do nosso Senhor e Salvador Jesus, é tomá-las pelas mãos e ensinar o caminho da verdade, da vida, que é Cristo. E é importante nós falarmos isso hoje, irmãos, certamente. E por que é importante? Porque hoje, infelizmente, os adultos tentam comprar as crianças. Se não os pais, os tios, os avós acham que a criança pode ser manipulada, e que se você der para ela moradia, comida, brinquedos, presentes ou outras coisas dessa maneira, desse tipo, vai ser suficiente, vai estar ok. Mas a coisa mais importante que nós devemos dar para ela não é isso, mas é o próprio Evangelho e o próprio Cristo. Não é isso que o mundo acha, não é isso que o mundo entende. No mundo atual, as crianças normalmente incomodam, e para deixar de incomodar, eu coloco ela na frente da televisão, na frente do tablet, na frente do joguinho, dentro do chiqueirinho ou em qualquer outro lugar, porque na verdade tem coisas mais importantes a fazer. Um vídeo circulou na internet tempos atrás, algumas semanas. As pessoas estavam dentro do avião, o avião ainda estava no aeroporto antes de decolar. Todos se achegaram, tomaram seus assentos e estavam ali aguardando um momento de tensão para aqueles que têm medo de decolar e voar. E então chegam algumas famílias com várias crianças, tipo a da Augusto. E alguém filmou essa cena. As pessoas ficaram completamente incomodadas. Começaram a olhar, começaram a se coçar, começaram a querer levantar da cadeira, como se a presença barulhenta daquelas crianças as incomodasse, tirasse o foco daquilo que elas estavam pensando, a viagem de negócio, a viagem do trabalho, a viagem da família. Infelizmente no culto também é assim. Muitas igrejas colocam as crianças como se elas atrapalhassem. A criança tem que chorar no culto mesmo, irmãos, tem que fazer barulho mesmo, tem que bater mesmo durante o culto. Elas estão entre nós, elas não são invisíveis, e elas fazem parte do povo de Deus. Elas não são a igreja de amanhã, elas são a igreja hoje conosco, parte da família da aliança, e cultuam a Deus juntamente conosco. E a Bíblia diz no Salmo de número 8, e da boca dos pequeninos ele suscitaria força. E o próprio Senhor Jesus, quando rejeitado pelos religiosos, foi aclamado pela multidão dos infantes. E então ele pega exatamente esse salmo para falar: é exatamente assim, da boca dos pequeninos suscitasse força. O perfeito louvor provém do lado dos infantes. Não existe adoração mais bela, não existe adoração mais plena, não existe adoração mais bonita quando uma criança louva a Deus verdadeiramente. E nós vamos ver que é necessário que nós também aprendamos com elas. Veja, irmãos, Jesus primeiro quebra paradigmas. Qual paradigma? Tanto na cultura hebraica quanto na cultura grega, as crianças infelizmente eram desprezadas. E é claro que no século XXI também é assim. Jesus, ele é, segundo o conceito do judaico, um rabi, ou seja, um mestre. E ele começa a ensinar sobre o reino de Deus exatamente na idade em que o mestre judaico começava. Só que todos os paradigmas foram quebrados. E aqui está mais um deles. Ele acolheu as crianças. Ele deu a devida atenção para elas. Nós aprendemos aqui, irmãos, uma coisa muito importante.
que nós não devemos deixar para depois trazermos as crianças a Cristo. O momento de trazer crianças a Cristo é hoje. É melhor que elas venham assim mesmo, pequeninas, antes que elas aprendam as malícias do mundo, antes que elas sejam contaminadas pela mancha do pecado, antes que as letras malignas que são disseminadas na internet dia após dia tomem conta do coração dela, que antes de todas essas coisas elas sejam inundadas com o Evangelho da Graça, para que quando elas se deparem com tais coisas, elas rechaçem, elas acham como uma coisa escura, a qual eu não devo participar. É muito melhor uma criança se converter do que um adulto, irmãos. É muito melhor, porque ela não vai ter um tempo para Cristo, ela vai ter toda a vida dela para Cristo. Se um idoso se converte, glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas ele terá pouco tempo na terra para fazer a obra do Senhor, para viver a nova vida com Cristo. Me lembro uma vez um relato do senhor idoso que falou a seguinte coisa: eu ouvi o Evangelho quando eu era criança, pregaram para mim na escola bíblica dominical, uma professora que nunca mais me esqueci, ele diz no relato. Mas eu, naquele momento, eu criei no Evangelho. Porém, quando chegou a adolescência, os meus pais se divorciaram, coisas aconteceram na minha vida, muitas coisas ruins, e eu neguei a Cristo. Vivi então, ele diz, a minha vida toda longe de Cristo, década após década. Eu pensava em voltar, eu pensava em retornar lá atrás, aquilo que eu havia aprendido com aquela professora, mas o meu coração já estava soberbo e orgulhoso demais, a terra estava seca e árida demais, para que eu deixasse a minha pompa, o meu egoísmo. Eu me sentia sujo demais para ir até o Senhor. Esse jovem cresceu, se tornou adulto, continuou negando a Cristo, embora aquela verdade fosse latente no seu coração. Ele conta que no final da sua vida, aos 69 anos de idade, um irmão puxou ele pelo braço e pregou o Evangelho para ele novamente. Ele diz que já adentrando aos 70 anos, ele não resistiu e se dobrou aos pés de Jesus. Ele conta que em determinado momento ele se encontrou nos bancos de trás de uma igreja, a última fileira, e de repente um déjà vu, um filme passou pela sua cabeça. Ele viu a alegria de crianças e jovens pulando e dançando e cantando louvores. Ele viu adolescentes, pré-adolescentes, jovens e adultos cantando, celebrando a vida, famílias inteiras de mão dada, louvando ao Senhor, cantando hinos e ouvindo a santa palavra de Deus. Ele diz que olha no retrovisor da história da sua vida, um profundo arrependimento bate. Décadas e mais décadas jogadas no ralo, na lama, porque não me rendi a Cristo, ele diz. Agora o que pode fazer um velho como eu? Esse senhor tinha muitas propriedades no final da sua vida, uma boa aposentadoria. A igreja diz que ele tinha um carro em muitos lugares. E todo culto, ele passava em todos os bairros e enchia o carro dele de adolescentes, crianças e até adultos para levar para a igreja. Viveu menos de uma década com Jesus. Olhou para trás e se arrependeu, porque tempo é uma coisa que nunca mais volta. Tempo é uma coisa que passa, e quando passa, jamais pode ser recuperado. Apenas a lembrança, apenas a memória e apenas a saudade. Que nossas crianças, nossos adolescentes, pré-adolescentes, ou você que aqui está, tenha consciência de que com o tempo não se brinca, de que nada voltará à ampulheta, nada retrocederá o tempo, e que cada uma das suas atitudes contará para o reino que virá. E se você quer dar a sua vida para Cristo, que seja hoje, que seja agora, porque se você não fez na sua infância, ainda há tempo para o arrependimento,
e para a nova vida com o Senhor Jesus. A sociedade diz, irmãos, que nós não devemos interferir na decisão religiosa das crianças. Quem aqui já ouviu isso alguma vez? Mas isso é uma tremenda mentira de Satanás. Os pais escolhem tudo que diz respeito às crianças. Aliás, a criança já não escolhe nem onde ela vai nascer, né? Ela simplesmente vem e nasce naquela família, pronto, acabou. Nada pode mudar e alterar isso. E depois são os pais que escolhem qual é o berço, qual é o quarto, qual é a roupa, qual é o leite, qual é a fralda. Depois são os pais que escolhem qual é a escola, como vai aprender, como vai estudar. São os pais que determinam horários. Pelo menos até um tempo atrás era assim, não era? Deveria ser. Os pais que decidem a vida dos seus filhos, até que eles tenham capacidade de eles mesmos decidirem. Mas, irmãos, a mentira de Satanás, da astuta serpente, de que nesta parte, na parte da religião, da espiritualidade, não se pode interferir, porque na verdade isso deve ser uma decisão própria. Oh, mentira, engano, erro. Se nós escolhemos todas essas coisas, e todas essas coisas são pequenas com relação ao destino eterno das almas, por que nós deixamos isso para ela escolher depois? É por isso que o lugar de criança é na igreja, irmãos. Lugar, eu estou falando do tempo, é no povo de Deus. É acolhida, abraçada entre os irmãos da fé. Lugar de criança é aqui junto conosco, celebrando, cantando, aprendendo, porque a Bíblia promete: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velho, nunca se desviará dele. Jamais se desviará. Ensina agora, não deixe para depois. Na primeira vez que Jesus mostra o seu amor pelas crianças, no capítulo 9, deve estar aí na sua Bíblia, uma folha atrás ou na mesma, versículo 36, diz assim: o próprio mestre, trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando-as nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus está falando: quem recebe, recebe como se fosse a mim. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que a forma como você trata com crianças, como você lidar com elas, independente de você ser pai, tio ou avô, mostra o nível do seu cristianismo e da sua espiritualidade. É um bom termômetro da fé. Qual é a dispensação do seu tempo, atenção, recursos e outras coisas mais dados aos pequeninos. Jesus deu, as abraçou, as amou, as acolheu. E eu creio, meus irmãos queridos, que crianças podem se converter. Crianças podem ouvir o Evangelho, muito pequeninas ainda, podem receber o poder do Espírito Santo e crerem de todo o coração no Evangelho. Não subestime a idade, não subestime os pequeninos. E eu quero dizer para você nessa noite que é mais fácil uma criança se converter do que um adulto. É mais fácil. Charles Spurgeon tem uma experiência muito interessante, porque ele se converte muito jovem. Alguns dizem, acho que pelo relato dele, aos 8 anos de idade. Ele tem vários escritos sobre a conversão. Ele viu no seu próprio ministério, que foi gigantesco, várias crianças convertidas. Ele ensina que é melhor mesmo, porque o barro depois fica duro demais, e que elas devem ouvir o Evangelho todo, o Evangelho da graça. E elas se convertem sim, elas se entregam a Jesus sim. E isso é lindo demais, irmãos, é belo. Olha o que ele diz: não vou dizer com que idade as crianças são capazes de receber o conhecimento de Cristo, mas é muito mais cedo do que alguns imaginam. E temos visto e conhecido crianças que têm dado evidência abundante de que receberam a Cristo,
e creram nele numa idade bem tenra. Nós testemunhamos isso, irmãos. Poderíamos olhar para os nossos pequeninos, quando nós perguntamos quem é Deus, eles respondem: é o Senhor, o Criador do universo. Quem é Jesus? É o meu Salvador, o meu Rei, o meu tesouro. Quem te criou? Foi Jesus. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Quem de nós aqui pode se levantar nesta noite e dizer que não há conversão? Quem aqui se fez juiz temerário para aplicar a graça ou não no coração desses infantes? Nenhum de nós deve se arriscar. Todos nós devemos pregar e ensinar todas as crianças, seja teu filho ou não seja. Pregue o Evangelho para os pequeninos. Moody, o grande evangelista, ele diz: eu creio que se as crianças têm idade suficiente para vir à escola dominical, elas também têm idade para ir até o Calvário. Vamos abrir nossas mentes e que Deus nos ajude a ganhar crianças para Cristo. Abre sua mente, irmão. Pregue o Evangelho para elas. Seja um instrumento nas mãos do Redentor. Você não precisa ser um professor da EBD. Você não precisa nem ser membro dessa igreja. Você precisa abrir a sua boca e falar: Cristo é Rei, Cristo é o Senhor, Ele te salvou na cruz do Calvário. Vai até Ele, creia nele de todo o seu coração e Ele vai te salvar. Charles Spurgeon também diz: eu reivindico o lugar à frente para as crianças. As crianças são o futuro do mundo. O passado já se foi, não podemos alterá-lo. E até mesmo o presente já se foi à medida que o vivemos. Nossa esperança está no futuro. Portanto, abra espaço para as crianças. Abra espaço para meninos e meninas. Dê um lugar de honra, de primazia para elas. Mas há também o segundo grupo, que são aqueles que impedem as crianças de vir a Cristo. E no caso aqui, os discípulos. Olha o versículo 13, parte B, diz assim: mas os discípulos os repreendiam. Mas os discípulos os repreendiam. A gente olha para a incredulidade deles e a gente não acredita. De novo, Pedro, João, de novo. Mas nós somos iguaizinhos a eles, para não dizer às vezes piores. Esse grupo repreendia. Repreendia quem? Não eram as crianças, não. Eles repreendiam os adultos que estavam levando as crianças. Viu? Não traz. Não traz não. Imagina, fazendo aqui aquela barreira religiosa, formando ali aquele paredão. Não incomodem o mestre com crianças. E essa palavra repreendiam dá a ideia de que eles faziam isso continuamente. Não foi uma repreensão só, não. Não foi apenas um equívoco temporário. Eles repreendiam: não venham, não venham, não façam tal coisa, não tragam essas crianças, não incomodem Jesus. E nós podemos, infelizmente, às vezes entrar para esse time. Às vezes por negligência, às vezes por ignorância, às vezes pelas ocupações, às vezes pelas preocupações, ansiedades, coração gelado demais, amargurado demais com a vida, com os problemas. A raiz de amargura tomou conta de você e você não soube lidar. Ao ver a beleza da criança, você não consegue se render àquilo. A resposta é chucro, ignorante, como os discípulos. Vocês estão fazendo a pior coisa que vocês podiam fazer. Porque de onde vem isso? Vem do próprio adversário, Satanás. Você lembra quando o faraó se levantou e falou para todas as parteiras: os filhos e filhas dos israelitas vocês não deixem viver, vocês matem, porque esse povo está crescendo. Vamos fazer aqui um controle de natalidade, porque esse povo então pode crescer demais e se voltar contra nós, matem. E só Moisés sobreviveu, né? Pela graça de Deus. Quem estava por trás do faraó? A figura do faraó é a figura de Satanás, o adversário, que sempre foi um matador de inocentes, de crianças.
Ele estava por trás da figura do Deus, com D minúsculo, Moloque, que recebia o sacrifício dos infantes, mediante a idolatria do povo. E então, irmãos, ele continua com as suas ações até hoje. Continua ou não continua? Satanás age, principalmente, sabe por trás de quem? Dos defensores do aborto. Os abortistas que querem matar crianças inocentes no ventre de suas mães. Eu não estou sendo sensacionalista. Essa é a realidade nua e crua da nossa sociedade. E parece até bonito ao falar. Virou um discurso que, de tanto ser repetido, muitos ainda caem. Quem quer matar crianças no ventre é o próprio Satanás. Porque ele estava por trás de Faraó. E ele também estava por trás de Herodes. Quando Herodes ouviu falar de um novo rei que estava se levantando, isto é, o próprio Jesus, a grande ideia dele, maligna e perversa, foi: matemos todas as crianças até os 2 anos de idade. Dentre elas também estará esse menino que está nascendo. E pela providência divina, eles conseguiram escapar. Eles se mudaram antes desse genocídio infantil. E esse Satanás continua sendo nosso adversário, buscando a quem possa tragar. E ele é o maior promotor da morte infantil. Não é Deus, não é o Senhor da vida. O salmista diz: Senhor, eu te louvo, porque de maneira tão admirável tu me tecestes no ventre da minha mãe. A criança já é criança desde a concepção. Já é alguém, ela não se torna alguém, ela já é alguém. Ela já tem vida, ela já tem tudo. E depois, como que Satanás age? Não deu para matar no ventre? Plano B. Vamos acabar com elas. Vamos destruí-las. Vamos destruir as famílias. Vamos disseminar na internet toda sorte de porcaria, para que elas não se rendam a esse tal de Salvador. Vamos fazer o seguinte: vamos criar uma teoria de que, na verdade, nenhuma criança nasce menino ou menina. Na verdade, isso elas vão escolher depois. A maligna ideologia de gênero, desgraçada. Menino não pode usar azul, menina não pode usar rosa. Isso é algo que é contrário, que é exclusivista, que é patriarcal, antiquado demais, miseráveis, porque até a biologia, as ciências naturais dizem: só existem 2 tipos de pessoa, homem e mulher, macho e fêmea. Deus os criou assim desde o princípio. E ainda que o jacaré queira ser crocodilo, ele nunca vai ser. Ele pode se fingir, ele pode pintar, ele pode pôr roupa, mas nunca será. E aí eu te pergunto: tem dado certo isso daí? Não! Temos um monte de gente com depressão, com ansiedade, com ataque de pânico, porque essas coisas não funcionaram, porque só o Evangelho funciona. Não funcionaram. Vamos fazer outra coisa, vamos adultizar as crianças. Que a menina passe esmalte nos dedos logo com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vamos adultizar. Vamos fazer com que elas percam a inocência rapidamente. E não tem feito isso? Roubando. Veja você que tem mais de 30 anos de idade, que está aqui ou perto disso. A nossa infância, ela foi linda. Nós corríamos na rua, jogávamos bola até escurecer, descalço, sujo, peão, pipa, crianças, queimada, tudo jogo, brincadeiras. Nós andamos na rua, nós vemos isso hoje. As crianças, elas estão trancafiadas nos seus tablets, nas suas telas, nos seus Felipe Neto da vida. Elas estão sendo atormentadas por ataques constantes. E a igreja precisa ser contrária a isso.
porque nós não somos da cultura. Nossa cultura provém do reino e do reino dos céus. Qual é a reação de Jesus? Versículo 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Essa é a primeira vez que aparece essa palavra em Marcos, relacionada com os discípulos. Jesus já havia se indignado algumas vezes, mas com outras coisas, com o pecado, com os demônios, com os religiosos, com os adversários. Mas é a primeira vez que Jesus fica indignado com seus próprios discípulos. E a Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Até hoje ele se indigna com tudo isso que nós falamos aqui nessa noite. Até hoje ele é contrário a tudo isso, e ele há de julgar as ações dos homens, porque nada passa despercebido aos seus olhos. Ele há de julgar aqueles que maltratam, que disseminam e que influenciam as crianças com tudo que é perverso. Ele se indignou com os seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos deveriam estar felizes com as crianças. Jesus mostra que ele não fica apático diante disso. Que personalidade que ele tem, não, irmãos? Eu acho maravilhoso. Porque ele nunca pecou. Lembre-se disso, ele nunca houve nenhum pecado nele, nunca houve. Essa indignação é algo que vem das entranhas, e é uma indignação santa, sem pecado. É uma ira controlada, dominada pelo poder do Espírito Santo. Assim como ele se irou com os cambistas e fez uma azorrague e os chicoteou e virou as mesas e falou: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Jesus não é esse ser inofensivo que alguns pregam por aí, que é tipo um gênio da lâmpada que faz a tua vontade. Jesus é alguém que sabe a hora de se indignar e misturar isso no mesmo momento com uma fraternidade, uma ternura belíssima. Jesus não pisa em ovos. Jesus não é politicamente correto. Jesus não se rende às politicagens erradas. Às vezes a gente é político, às vezes somos aqueles que queremos politizar as situações, pisamos em ovos, não falamos o que deve ser dito, com medo do que as pessoas vão achar. Jesus não, ele se indigna profundamente com os seus discípulos. Isso aqui é o que nós podemos chamar zelo sem entendimento. Eles queriam ajudar, mas ele estava ajudando da forma mais errada possível. A intenção era boa: não vamos atrapalhar Jesus, não vamos atrapalhar. Mas ao mesmo tempo ela era manchada e contaminada, porque eles estavam tirando a possibilidade dessas pessoas conhecerem a Cristo e seus filhos também. Olha o que diz Lucas 18, não precisa abrir, uma pequena frase, quando fala no relato paralelo desse texto. Diz lá também que Jesus, diz assim: Jesus, porém, chamava-as para junto de si. Ou seja, Jesus chamava as crianças: venham, vinde, venham até mim. Jesus tem uma capacidade incrível de ser doce e amável, com uma santa ira. Verso 15: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Aprenda essa lição. Nós não só ensinamos as crianças, nós, na verdade, que devemos aprender com elas. A gente acha que a gente é muito sábio e que temos todas as lições, até que elas nos dobram no meio, até que elas falam: pai, mas não era para ser assim, tia, mas não era para ser dessa maneira, até que elas tiram as nossas escamas e mostram como se vive a vida no reino de Deus. E nós, irmãos, aprendemos o Evangelho com elas. Sabe por quê? Porque eu e você, meu querido irmão e irmã que aqui está, tornamos a vida complicada demais. Como nós somos confusos, a ponto, por exemplo, da Bíblia dizer: alegrai-vos no Senhor, e a gente não conseguir. Olha que coisa, fala para uma criança que tem alegria, ela vai encher de alegria facilmente. Mas a gente embaraçou tanto a história, a gente ficou tão endurecido, que a gente se tornou difícil demais para o reino. E o reino de Deus é simples, a vida no reino é boa.
A vida no reino é bela, é amável, é doce. Ainda que nós passemos por sofrimentos, e passaremos, mas precisamos ser como as crianças. Aqui é o passaporte para o reino, irmãos. Se você não ser assim, você não vai entrar. Jesus está dizendo isso. Se você não se tornar como uma criança, você não pode herdar o reino de Deus. Isso significa que você vai ter que aprender tudo de novo agora com Cristo. É por isso que a linguagem bíblica é que ao estar em Cristo nós nascemos de novo e crescemos em Cristo. Vai ter que deixar os valores, vai ter que deixar as suas estimas, vai ter que deixar as suas conquistas, tudo de lado e aprender tudo de novo. Vai ter que formatar o HD da sua mente, vai ter que limpar o seu coração para entrar nessa nova realidade do reino como uma criança. Uma criança que pede tudo para o seu pai e confia que ele dará sempre o que é melhor para você. Uma criança que sabe para quem pedir e recebe de bom grado sempre. Ah, meus irmãos, como nós temos que aprender com as crianças. E veja que esse texto, depois, logo em seguida, domingo, nós vamos ver, domingo que vem, que logo em seguida vem o relato de quem? Do jovem rico. Um jovem que já estava entrando na fase adulta, e que a Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades, e que Jesus falou que ele deveria vender tudo para seguir a Jesus, mas ele se retirou, triste, porque era dono de muitas propriedades. Perdeu a oportunidade de caminhar com Jesus, porque o seu coração estava tomado pelas riquezas, por mamon, cegado. Olha o contraste: crianças no colo de Jesus, um jovem rico virando as costas para Jesus. Quem é você? Como uma criança ou como esse jovem rico, tomado pela vaidade, pelas finanças, pelos problemas da nossa fase adulta? Eu lembro, irmãos, que no filme do Pequeno Príncipe, ele começa mostrando que ele fez um desenho. Esse desenho ele fez porque ele viu um relato de uma jiboia pegando a sua caça. E lá dizia que as jiboias, é verdade, né? Pegam as suas presas inteiras e a engolem. Então ele faz o desenho de uma jiboia com esse animal dentro e vai mostrar para os adultos. Os adultos dizem que é um chapéu. Não compreendem o seu desenho infantil. Ele refaz o desenho, agora coloca o animal dentro da jiboia de forma clara. Os adultos falam: tomara que você não se torne um desenhista. É difícil para um adulto captar a criatividade, a imaginação, a beleza que é ser criança, e que uma criança possui. Mas no reino de Deus, você volta a ver flor como flor é, você volta a ver passarinho como passarinho é, você volta a ver a água como ela é, a chuva que cai sobre a terra. Você renasce, você renova, você torna a ter o paladar sensível às belezas da vida. O Evangelho torna os nossos corações de forma que ele fica doce, sensitivo. Vê a beleza aonde não nós enxergávamos antes. Valoriza os relacionamentos, as pessoas, o abraço, a dor, o choro, o caminhar, a praia, a cachoeira, a viagem e até mesmo o trabalho. Tudo na ótica de quem foi alcançado por Jesus e agora está em Cristo como uma nova criatura, como uma criança aprendendo a caminhar novamente. Vê beleza em tudo, porque tudo provém de Deus. Mas isso não nos torna inocentes. É possível ser completamente maduro, completamente adulto, mas ao mesmo tempo completamente infantil no que diz respeito à sua cosmovisão e o seu relacionamento com as pessoas. E então ele diz no versículo 15, ele afirma mais uma vez: em verdade vos digo que não receberam o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma
entrará nele. Então o que ele faz? Tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Pegou elas, tomou elas no colo, pôs a mão sobre elas e abençoou cada uma delas, porque delas é o reino de Deus. Aplicações finais, rapidamente. Primeiro, um autoexame. Eu sou como os discípulos, ocupado demais, preocupado demais, complicado demais, embaraçado demais para ser como uma criança. O conselho da palavra é: desacelera o teu coração, meu irmão, minha irmã. Deixe de lado as suas ansiedades, suas preocupações. Volta a sentir o gosto, o sabor e o cheiro. Volta a amar as pessoas que você deixou para trás. Volta a perdoar aquele que você ofendeu. A criança, quando você junta duas e fala, vai perdoar, ela perdoa na hora. Na hora. Aliás, normalmente ela nem precisa perdoar, porque rapidamente ela já perdoou. Você disciplina ela e ela volta e te abraça. E nós ouvimos uma palavra atravessada de alguém, que às vezes nem atravessada é. Nós que temos uma mente tomada pelo pecado, temos então rupturas em relacionamentos com pessoas que nós amamos. Ame mais, chore mais, ria mais, viva a vida, celebre a existência, meu irmão, minha irmã. Isso glorifica a Deus, isso exalta o Senhor. Servir ao Senhor com alegria, a Bíblia diz, com júbilo nos lábios. Glorifica a Deus, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa façais tudo para a glória de Deus. Segunda coisa, envolva-se em missões, como as crianças. Pregue o Evangelho para elas. Fale de Jesus para ela, na igreja, na rua, no trabalho, na família. Pregue o Evangelho. Disponha-se financeiramente a comprar materiais, a comprar roupa, a comprar as coisas que as crianças necessitam. E envolva-se nesta missão, porque essa missão é gloriosa, irmãos. E você, se você ganhar uma criança para Cristo, certamente você vai ter o seu galardão. E ver uma criança se converter e um dia encontrar com ela e ver um adulto que teme a Deus, não tem preço. Não tem preço. Ver uma criança crescer e se casar de forma bíblica e ser um profissional respeitável, honroso, temente a Deus, um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher com família bonita, com família bela, para que não entre novamente naquilo que foi dito antes, no divórcio, para que tenha valores, para que possa estabelecer o reino de Deus na terra. Pregue o Evangelho para as crianças, pregue o Evangelho todo. Não pregue Jesus Papai Noel, não. Pregue a cruz, o Gólgota, o Calvário, o pecado, o arrependimento. Pregue o Evangelho como ele é. Pregue todas as histórias bíblicas de Abraão, Isaac e Jacó. Pregue com vontade. Faça o culto doméstico. Se envolva. E é isso que eu quero falar, a última coisa. Se envolva com crianças. Você hoje pode pensar aqui em algumas crianças. É claro que papai e mamãe tem que pensar primeiro nos filhos. Vovô e vovó nos netos. Mas qualquer um aqui, pense não só nesses, mas pense em qualquer criança, sobrinho, parente, criança de uma escola, criança da rua, do bairro. E você, seja velho, adulto, criança, idoso, qualquer coisa, adolescente, invista nelas. Aprenda com elas. Pregue para elas. Para a glória de Deus. E eu e você, verdadeiramente, possamos sair daqui entendendo que das crianças é o reino de Deus. O que nós temos que ser como elas para herdar esse reino. Olhando a vida na perspectiva que elas olham.
em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos.